Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Divino possa estar conosco neste momento. A fé, por muito tempo, foi entendida ou propagada por algumas religiões de modo deturpado, de modo que gerou-se muitas deturpações em torno do sentido da fé ligada à religião. Os materialistas, os agnósticos, propagam ou têm uma visão diferente ou não reconhecem a fé como legítima. E justificam baseado nos crimes hediondos cometidos por algumas das religiões que, através de atos que, em nome de Deus, propagaram o que sendo a fé. Então, o fanatismo religioso e a forma perversa, iníqua, como se entendeu ou se propagou ou se quis propagar a mensagem de Deus na Terra, causou perturbação mental, causou desconfiança, causou afastamento de algumas pessoas que até hoje, por um processo até depois de várias reencarnações, não conseguiram ainda, dentro de si, aceitar o que é da ordem do religioso. Fazem, portanto, uma distinção entre religião e ciência como se fossem duas coisas separadas e não integradas. Não veem, portanto, uma articulação entre a ciência e a religião. E o Espiritismo vem, através dos espíritos e especificamente do pedagogo Allan Kardec, no século das luzes, abrir a mente daqueles que ainda não despertaram para a imortalidade da alma, para o poder da fé, para o poder de uma fé diferente, baseada na razão, numa fé raciocinada. Os princípios absurdos praticados por algumas dessas religiões, conforme nós dissemos, causaram perturbações, falta de perspectiva de vida, de forma que muitos alegam não seguirem determinadas religiões, ou não seguirem, ou tirarem da vida deles, ou retirarem da vida o aspecto religioso, como se fosse algo que levasse o homem ao fanatismo ou uma visão completamente deturpada da realidade. A intolerância, portanto, praticada por algumas dessas religiões em relação às diferenças, provocou isso. Obviamente que não devemos desconsiderar os crimes que, em nome de Deus, se praticou na Idade Média, e, em nome de Deus, se matava, praticava crimes os mais hediondos e não se respeitavam as diferenças. A intolerância, portanto, religiosa não se deve ser entendida como, em si, como uma doutrina que venha efetivamente em nome de Deus. E nós sabemos disso. E Allan Kardec, no século XIX, veio então trazer à humanidade, ou abrir o véu para despertar um novo olhar em torno da religião, que por muito tempo ficou obscurecida, ficou numa visão, ou tida numa visão deturpada da realidade. Portanto, fé e religião, fé e ciência não estão separados numa visão espírita. E o próprio Allan Kardec vem dar a sua contribuição nesse sentido, codificando a doutrina espírita, que na verdade é o Consolador prometido, porque exatamente vem consolar, trazendo à humanidade uma nova perspectiva de vida, de Deus, da imortalidade da alma, do ser, do destino e da sua dor.
A fé, portanto, deve ser entendida, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, os Espíritos vão nos colocar que a fé deve ser entendida como sendo a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Portanto, a fé está ligada à confiança na realização de algo. Ela é também própria do ser humano, é intrínseca a nós, seres humanos, porque é esse sentimento que nos eleva à infinita posterdade, que vai nos dar a certeza de estarmos no caminho que vai nos levar à verdade, à nossa espiritualização, à nossa felicidade. A fé, portanto, segundo Joana de Ângeles, é uma flama. Sendo uma flama, ela é algo que nos impulsiona para a vida. Sem a fé, como nós estaríamos hoje? Sem fé, sem acreditar no futuro, sem confiança em nada, em ninguém. Enfim, nós pereceríamos porque não teríamos uma perspectiva de vida futura. Se apenas nos detivéssemos no aqui e agora, nessa existência, diante das diversas dificuldades, diante daquilo que nós temos que atravessar nessa existência, dos dissabores, das diferenças, das dores as mais diversas, as doenças que assolam a humanidade, as diferenças sociais, as diferenças emocionais e as diferenças intelectuais, nós não entenderíamos se não tivéssemos essa perspectiva de um futuro que faz com que, através da evolução, nós venhamos a conquistar um patamar diferente daquilo que nós somos hoje. Então, a fé, conforme nos diz Joana de Ângeles, é essa flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo. Através da fé, portanto, nós temos a força necessária para superar as mágoas, os desaires, as traições e até mesmo a morte. A morte, portanto, para nós não existe. Nós temos uma perspectiva de vida futura que nos dá a esperança de dias melhores, de nos reencontrarmos com os entes queridos que já partiram. Portanto, nem a morte é motivo para que nós percamos a fé, porque temos dentro de nós, intrinsecamente, a própria doutrina espírita propaga a ideia de fé ou uma visão futura de reencontro das almas queridas. Portanto, nós não nos afastamos daqueles que amamos, dos nossos entes queridos. Apesar de passarmos momentaneamente uma distância, ou se estabelecer uma distância momentânea, mas nós sabemos que nos reencontraremos e isso alimenta em nosso ser a esperança, a fé no futuro. Isto nos dá, portanto, uma diretriz segura para nos entregarmos completamente à vida. Porque não é só uma questão de crença, não é só apenas dizer acredito e está tudo resolvido. Não é isso. A fé é algo mais, é uma entrega do ser para com o Criador. É ele se entregar naturalmente no seu comando, deixar com que ele comande a nossa vida. Porque muitas vezes nós não deixamos que Deus comande as nossas vidas, nós queremos controlar. Quando, na verdade, a própria força divina nos leva para aquilo que é melhor para nós. Então, a fé. Portanto, temos que ter essa expectativa sobre aquilo que vai nos acontecer, obviamente, a certeza de que algo vai nos acontecer, que vai ser concretizado no futuro. Porque muitas vezes não acontece aquilo que programamos, aquilo que desejamos no momento atual. Nós somos, por demais, imediatistas e queremos que as coisas se resolvam
ao nosso bel prazer no momento em que nós desejamos que se resolva. Então, quando nós programamos, planejamos algumas metas e elas não se realizam, nós temos uma tendência à perda de fé, à perda de confiança de que se vai conseguir aquilo que nós projetamos, os nossos sonhos, os nossos ideais, enfim. Isto acontece muito quando nós tentamos várias vezes e não obtemos sucesso. Geralmente, quando nós projetamos isto em relação à nossa, pode ser em relação a uma projeção na profissão, quando tentamos várias vezes, não conseguimos o que nós projetamos para a nossa vida, em relação à nossa projeção no mundo social, no mundo uma projeção também na família, ou até mesmo, não é, numa relação amorosa. Quando não conseguimos e várias tentativas são malogradas, nós tendemos a perder a esperança de que algo ou de que não se vá concretizar aquilo que nós aspiramos, aquilo que nós desejamos. Mas é preciso manter a firmeza, é preciso manter a fé. Porque o próprio Jesus nos disse: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Então a nossa fé ainda é ínfima, é tão pequena, que diante dos dissabores, das menores dificuldades, nós tendemos a desistir. Nós tendemos a recuar, como um soldado que teme a batalha, que teme não prosseguir para enfrentar os reveses da vida. Somos, às vezes, ou por demais, né, queremos recuar e, por isso mesmo, deixamos de lado sonhos, projetos que ficam à mercê, muitas vezes, né, ao Deus dará. Porque nós não fazemos a nossa parte. Tem isso também. Então, a fé nos dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Aquele, portanto, que a possui, por assim dizer, ele vai seguir com mais segurança, sabendo exatamente o que vai ser atingido. Portanto, a fé pode proporcionar a execução de grandes coisas. Começam em pequenas coisas, para que grandes coisas, grandes ideais, grandes projetos possam ser concretizados algum dia. Obviamente que para isso é preciso confiar em si mesmo e na espiritualidade. Portanto, a fé transporta montanhas, conforme nos disse Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, está lá o item, né, intitulado A Fé Transporta Montanhas. E quais são essas montanhas que nós podemos ou nós devemos transportar ou deslocar na nossa vida? Que Jesus estava se referindo quando ele se referia a montanhas? Jesus falava de forma metafórica. Então, quando ele se referia às montanhas, essas montanhas representam todas as dificuldades, né? As resistências, a nossa própria má vontade em querer lutar por aquilo que nós acreditamos que seja o correto. Preconceitos da rotina, né? Os interesses materiais que nós damos, né, muito mais valor. O egoísmo, o fanatismo, as nossas paixões orgulhosas, a nossa perda, não é, de perspectiva, o nosso desânimo, a nossa falta de perseverança. Então, todas essas representam montanhas que existem ainda dentro de nós e que, muitas vezes, nós não nos damos conta de que elas é que nos impedem de sermos felizes, porque não temos ainda dentro de nós a fé necessária, ou não desenvolvemos a fé
para podermos enfrentar essas montanhas. Portanto, a fé robusta, ela, quando sincera, ela vai proporcionar o quê? Se existem todas essas montanhas, que são essas dificuldades, e elas moram dentro de nós mesmos, como é que nós vamos fazer para que a fé que transporta montanhas, conforme nos diz Jesus, ela possa efetivamente ter o seu efeito nas nossas vidas? Porque se ela for robusta, e Jesus diz, a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é pequeno. Então, se nós tivermos uma fé, mesmo pequena, ela pode, né, transformar, ela pode deslocar dificuldades. E como fazer isso? Para que ela se torne, então, ela venha ter um efeito positivo, é preciso deslocar o quê? Não é? Quando ela sincera, a nossa, por exemplo, perseverança, a energia, a calma. Precisamos de calma, de serenidade para resolver situações conflituosas. Nós não podemos resolver situações conflituosas quando estamos em conflito. Quando estamos ou perdemos a serenidade. Veja que quando nós perdemos a serenidade, nós perdemos o rumo, não sabemos optar, não sabemos para onde ir, perdemos a direção. Então, as resistências, portanto, para que conquistemos essa fé, é preciso ter calma e esperança. Esperança e a certeza em vencer as dificuldades. Porque se nós mentalmente já dizemos para nós mesmos, ou damos um comando mental de que não vamos conseguir, de que não vamos, né, ter forças suficientes para enfrentar as dificuldades, como é que nós vamos sair do canto? Como é que nós vamos deslocar essas montanhas que Jesus, né, colocava? Então, ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da vida, né? Sem ter padecido as angústias necessárias para o aprimoramento do nosso ser, pois são essas tribulações que embaraçam o nosso caminho e são elas que criam resistências, se nós soubermos, né, como lidar com elas, para prosseguir na vida e ter a fé necessária, a fé robusta que transporta montanhas. Porque a fé vacilante, ou apenas se nós dissemos dos lábios, pronunciamos que temos fé, ou uma fé aparente, ela é vacilante, portanto, ela é incerta, ela traz incerteza, indecisão, hesitação, fraqueza, e tendo, né, por lema estes aspectos, nós vamos afundar. Afundaremos no mar, como Pedro, né, não teve a fé necessária, né, para andar sobre o mar. Então, é isso. Temos que atravessar, fazer a travessia, mas é preciso ter perseverança, decisão firme, sem hesitarmos. E muitos de nós paramos, esmorecidos, indecisos, e flutuamos longo tempo em uma correnteza oposta àquela que nos leva ao nosso fanal, ao nosso objetivo. Se nós estamos remando contra a maré, nós não chegaremos ao objetivo o qual nós gostaríamos de atingir. Portanto, muitos param esmorecidos e ainda vão se rebelar contra a providência divina, porque ficam parados esperando que caiam do céu as resoluções para a vida, quando, na verdade, não fazem ou não movem as dificuldades necessárias que Deus nos deu forças para superar. Então, a fé cega, e esta não é a propagada pelo Espiritismo, a fé cega, ela é como um farol vermelho. Sendo um farol vermelho, né, clarão, ela não pode ultrapassar o nevoeiro. Ela vai impedir a travessia.
A fé esclarecida, portanto, é um foco, né? Um foco elétrico que vai iluminar. Sendo esse foco elétrico, ele ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. E não fica o nevoeiro na nossa estrada. Portanto, a fé esclarecida é foco elétrico e vamos de encontro, e o Espiritismo, né, não vai se sustentar nessa fé cega que nada examina, né, que aceita sem verificação o verdadeiro como falso, que produz o fanatismo. Como muitas, né, das religiões propagam. E muitas vezes não analisa os fatos realmente como eles ocorrem. E aí colocam na mão de Deus apenas toda a carga para que ele possa resolver os problemas. Deus proverá. Deus proverá o quê? Se nós não fizermos a nossa parte, também tem isso. Então, tem que haver, né, um jogo que, na verdade, se dá pela nossa vontade e o comando de Deus. E, para isso, é preciso uma fé raciocinada, conforme nos diz Allan Kardec, né, que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Portanto, a fé deve estar atrelada à razão, ela deve ser examinada e deve ser, portanto, com base nela, em todas as épocas da humanidade. Então, feliz quem crê e sabe, vê e caminha firme. A fé, portanto, ela é profunda e inabalável na medida em que nós sabemos colocar de forma adequada aquilo que nós desejamos e o que está projetado, né, a partir do comando divino. Devemos, portanto, ter o cuidado para distinguir entre o que nos cabe fazer, realizar, e o que devemos entregar ao comando divino. Porque muitas vezes nós nos achamos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, autossuficientes. Também é um outro extremo. O extremo da questão também é você se achar autossuficiente, querer resolver tudo ao seu modo, sem pensar nos efeitos que pode provocar suas ações no outro, e por um processo de orgulho, falta de humildade, portanto, para aceitar ou para, né, estar resignado diante do que acontece na vida, nós então queremos ter um controle dos fatos. E para isso nos rebelamos contra aquilo que nos acontece na vida, não aceitando o que nos acontece. As perdas, as mais diversas, é falta de fé, falta de aceitação, de resignação. Nós não queremos aceitar o fato, por exemplo, muitas vezes, de estar numa determinada profissão. Eu não gosto dessa profissão, eu faço porque eu tenho que ganhar dinheiro. Então, isso faz com que a pessoa ela realize aquela atividade, não é, de um modo que não tenha fé, confiança, nem gosto por aquilo que faz. Assim como tudo na vida que acontece fora de nossas expectativas e que nós queremos ter um comando e foge à nossa vontade. O que nos acontece, às vezes, por exemplo, uma doença grave nos chega e nós não temos a humildade para aceitar esta doença. E esbravejamos, não confiamos na providência divina por falta de quê? De fé no futuro e também falta de humildade em aceitar que nosso corpo se deteriora, que nós estamos aqui estagiando apenas por um momento, por uma existência passa rápida aqui na Terra, e a fragilidade do nosso corpo é tamanha que nós não temos o controle
sobre o nosso corpo. É tanto que nós vamos envelhecer, ou estamos envelhecendo no processo natural. E nós não aceitamos esse processo natural de desgaste da vida. Por isso que muitas vezes queremos uma eterna juventude, não é? Baseados ou fundamentados no materialismo, tamanho que perdemos de vista a fé. Aquilo que é essência nas nossas vidas. Então, o cuidado para distinguir e termos cuidado também com a nossa presunção, com o nosso orgulho. E quando nós perdemos ou não nos entregamos completamente a esse comando divino, sabendo, e aí eis a questão, saber o que nos cabe fazer e o que é de ordem divina, o que foge à nossa capacidade de ação, por exemplo, uma doença grave que nos chega. Foge, muitas vezes, àquilo que nós programamos. Ou a morte de um ente querido. De repente chega, e aí? E nos lembramos aqui de um fato, de um ato de fé, foi transmitido pela mídia quando o ator Paulo Goulart, né, desencarnou, e a sua esposa, Nissete Bruno, lá mesmo chorosa, mas com a irrestrita confiança que aquele ente querido estava partindo, mas estava partindo e ela deveria, não é, libertá-lo. E ela coloca exatamente essa ideia de que ele vai partir, eu devo, né, libertá-lo, mas ele permanece comigo eternamente. Foi um ato de fé, sabendo que vai reencontrar-se com aquela alma querida. Então, todos nós passamos por dificuldades, passamos por estas tribulações que precisam ter fé, a fé no futuro, que ela é necessária para que possamos, assim, ultrapassar as dificuldades, as diversas dificuldades que nos chegam. E nos lembramos de um caso verídico contado por Legrand num livro Códigos da Vida, e são casos, é uma coletânea de vários casos, e dentre os casos que estavam nesse livro, nós destacamos a força da fé. Na Romênia aconteceu vários terremotos, e nesta época, no dia específico, aconteceu um terremoto. Os pais estavam longe, a criança havia ido para a escola. E quando o pai retorna, que chega em casa e observa o filho não havia chegado, ele começa a se preocupar, porque havia tido um terremoto e tinha atingido exatamente a escola. Havia desabado tudo. Quando ele chega, então, em casa, não encontra o filho e começa a se preocupar com ele, vai, então, e verifica que a escola tinha sido toda destruída. E ele, desesperado, chega querendo saber sobre o filho, porque lembrava-se de uma frase que ele sempre dizia ao filho: haja o que houver, eu estarei sempre ao seu lado. E ele vai em busca, ele fica sem saber como fazer. Ele porque queria saber se o filho estava efetivamente morto, se ele havia sido morto. E aquilo o atormentava muito, ele saiu em disparada até a escola, chegou lá atordoado, querendo saber o que havia acontecido de fato, mas quando olhava, só ruínas, as paredes destruídas. Já não, as pessoas estavam lá, vários pais aflitos, procurando seus filhos, e aquele pai também aflito, procurando onde estaria o seu filho naquele momento. E ele sempre a lembrar da frase que sempre dizia ao seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E aí ele vai em busca.
Os bombeiros se aproximam, várias pessoas se aproximam e eles, vamos ajudar, depressa, vamos ajudar, quem sabe não há alguém ainda com vida. Ele procura mentalmente observar naquela escola qual seria a trajetória que o seu filho normalmente fazia para entrar na sala do 3º ano. Ele então começa a projetar, a porta era mais ou menos aqui, o portão, ao corredor, e ele faz mais ou menos, ou ele mentalmente projeta aquela travessia. E de repente dizia aos outros pais, vamos, me ajudem, vamos procurar. Pode ser que alguma criança ainda esteja com vida, vamos procurar. E as horas iam se passando, as pessoas iam desistindo, esmorecendo, porque viam que não tinha mais nada ali, não havia sinal de sobrevivência. E aquele homem, mesmo assim, não desistia. Então, os pais diziam, vamos embora, não há mais nada a fazer, desista. Vamos para casa. Os nossos filhos se foram. Não temos mais nada a fazer. Os bombeiros chegavam, tentando retirar as pedras que ali estavam, os restos, e nada, não havia sinal. E aí, os outros pais, então, iam desistindo. As horas foram passando, 10 horas, 12 horas, 20 horas, 24 horas, e aquele homem não saía do local. E lembrava sempre da frase que havia dito ao filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E ele queria exatamente estar ao lado do seu filho, mesmo que fosse ali no momento da morte. Ele queria estar ao lado dele. Porque quando nós amamos, efetivamente, nós queremos estar ao lado daqueles que amamos, principalmente no momento final, que não é final para nós, mas é significativo do nosso desencarne. E ele queria saber se o filho havia já partido. Aquilo o angustiava muito, e ele permaneceu lá. Permaneceu e foi novamente tentando fazer a travessia que seu filho poderia fazer para chegar à sala de aula. E ali ele fez uma nova tentativa e foi retirando umas pedras. Quando ouviu, pai, estou aqui. E ele não sabia o que sentia naquele momento, a felicidade de ouvir. Ele não estava acreditando que uma vozinha estava lhe chamando, pai, estou aqui. E ele depressa foi retirando dos escombros as pedras, tentando falar, manter o contato com o filho. Você está sozinho? Como é que você está? E ele, pai, estamos aqui, eu e mais 13, dos 36 da nossa sala, 13 estão aqui comigo. Mas não se preocupe, porque eu lembrei da sua frase. Haja o que houver, você sempre estaria ao meu lado. E eu estou aqui. Eu sei que você viria. Eu tinha confiança que você viria aqui, estaria comigo. E aí, mas vá. Tendo essas 13 pessoas, ele disse, então venha. E ele foi retirando as pedras, e aos poucos, ele disse, não, meus amigos vão na frente, deixe, porque eu sei, pai, que haja o que houver, você está sempre ao meu lado. E assim se salvaram, né? 13 crianças e mais este filho querido deste pai. É uma história verídica, contada por Legrand, que muito nos faz refletir sobre o poder da fé, da confiança que depositamos no outro, principalmente quando amamos, quando nós temos a certeza de sermos amados. Quando nós temos a certeza de que somos amados, nós não tememos. Nós nos entregamos completamente. E é isso que faz com que as relações se estabeleçam nessa entrega
se nós nos entregássemos como deveríamos, removendo todas as arestas, todas as dificuldades daquilo que nos emperram, que nos impedem para amarmos, para sermos felizes, nós seríamos. Porque nós nos entregaríamos ao amor, porque ele fluiria de um modo tal que nós não temeríamos nada nem ninguém. Absolutamente nada. Mas, por um processo atávico de nossos espíritos ainda arraigados, a nossa falta de equilíbrio, de certeza, nós vacilamos. E por vacilar, nós perdemos grandes oportunidades de sermos felizes, grandes oportunidades de resgates de vidas, resgates não só de vidas físicas, mas de vida emocional, de vida espiritual. Quando nós destruímos a capacidade do outro ou quando nós destruímos a esperança do outro. Então, é preciso confiança, é preciso ter essa ideia de que estamos, passando por dificuldades, ou nos momentos mais dificultosos, quando nós achamos que não tem mais esperança, surge uma luz. Esse caso ilustra bem isso, quer dizer, quando todos haviam desistido, apenas aquele pai permaneceu acreditando. Obviamente que temos que saber distinguir o que é fanatismo do que não é, ou daquilo que é ilusão e o que não é. Porque muitas vezes também podemos cair numa armadilha daquilo que é ilusão, daquilo que nós projetamos, do que pensamos para nossas vidas, ou quando nós queremos nos afastar ou para conseguir algo, nós temos que destruir. Então, é preciso saber, portanto, utilizar-se dessa força poderosa que é a fé, nos momentos adequados, confiando na nossa capacidade de realização e também no comando divino. E nos lembramos também da mulher hemorroíça, porque na época de Jesus, uma mulher que passava sangrando, no caso da mulher hemorroíça, 12 anos, ela não podia tocar ninguém, ela era marginalizada, ela deveria, portanto, viver isolada da sociedade, ela não poderia ter contato sequer, tocar em alguém. Então, uma mulher menstruada não poderia chegar perto de ninguém, ela deveria, portanto, estar isolada. E o caso da mulher hemorroíça, que na época, imagine se hoje é difícil já os casos de sangramentos prolongados, se descobrir o porquê de a mulher ter alguns problemas ginecológicos, imaginemos na época de Jesus. Os médicos, portanto, não tinham, às vezes, um diagnóstico preciso e as mulheres sofriam bastante. Era o caso da mulher hemorroíça, que há 12 anos vivia sangrando e estava ali, imaginemos como viveria essa mulher, isolada, sem poder ter contato com as pessoas, como ela viveria? Então, ela sabendo que o mestre passaria por ali, ela vai em busca da cura e, em meio à multidão, ela toca, por detrás do manto, da orla, não foi nem do manto, foi da orla do manto de Jesus. E em meio àquela multidão toda, Jesus diz: alguém me tocou. Quem foi? De mim saiu algo, ou seja, energia, magnetismo, porque Jesus vivia no alto astral, obviamente, vinculado ao Pai, e nele havia um magnetismo tamanho que naquele momento em que a mulher não toca nele, mas na orla do manto, ela consegue se curar. Naquele momento, em meio à multidão,
toda a multidão aglomerada ao redor do mestre e seus discípulos. Neste momento em que ela toca a orla, ela é curada. E Jesus, então, diz: a tua fé te curou. É preciso, portanto, observar que a fé não é uma atitude mística, não é uma atitude apenas mística ou contemplativa, mas ela é uma força atrativa, poderosa, e que se nós direcionamos essa energia para aquilo que nós queremos efetivamente conquistar, nós conseguimos. Sem fanatismo, obviamente. E há uma explicação fluídica, que é explicada, inclusive, nas obras espíritas, sobre o processo de magnetismo que se estabeleceu naquele momento entre a orla do manto de Jesus e o momento em que a mulher toca. Portanto, a fé que nós temos no Espiritismo é raciocinada e é explicável. Então, a fé deve, portanto, ser essa confiança não excessiva em si mesmo, sob presunção, nem tampouco delegando só à espiritualidade ou a Deus a função de resolver tudo por nós. Então, temos dois extremos que precisamos rever nas nossas posturas, nem o fanatismo, nem a presunção, por outro lado. É uma entrega sabendo fundamentada na razão. É uma fé raciocinada. A providência divina, portanto, estabelece formas de auxílio para nós e, às vezes, nós não a entendemos. Essas formas que são estabelecidas, elas devem... E, para isso, nós devemos adquirir sensibilidade para entender os recados de Deus nas nossas vidas. Porque, muitas vezes, nós não ouvimos esses recados que nos chegam da parte de Jesus, quando os nossos desejos, principalmente, não são atendidos. Então, o que pode provocar a falta de resistência e de fé seria a desistência do nosso projeto de vida, seria a perda do sentido da vida e do vazio existencial, que pode nos levar ao suicídio. Suicídio de várias ordens, tanto o suicídio físico como o suicídio a partir da tristeza, da depressão, da desistência de viver. De perceber que existem outros ângulos, que existem outras pessoas, que nós somos importantes para a construção do universo e que todos nós estamos fadados à felicidade. Então, quando nós não conseguimos aquilo que nós projetamos na vida, vem então aquela tristeza, a desistência e que não chega uma depressão profunda a ponto de, muitas vezes, optarmos pelo suicídio, que foi o caso de Judas Iscariotes. Quando ele provocou e se afastou das leis divinas, ele acabou, então, entrando no processo de loucura mental, a ponto de sentir-se numa solidão profunda e optar pelo suicídio. Quando nós nos afastamos das leis divinas e nós não entregamos a esta lei, muitas vezes, aquilo que nós aspiramos e queremos por conta própria resolver casos, muitas vezes, que são impossíveis, então nós entramos, vamos dizer assim, numa faixa de loucura, numa faixa de perda de serenidade, que nos faz, então, sentirmos-nos seres apáticos, seres completamente abandonados. Esta é a palavra. Como se fosse um abandono e a perda de um vazio existencial profundo em que não percebemos uma perspectiva de vida. E isso nos faz muito mal a ponto de desistirmos da vida e de nós mesmos. Por isso que a gente não entender por que é que fulano cometeu suicídio. Porque ele passou por diversos estágios até chegar à prática desse ato translocado, do que nós
já taxamos como sendo loucura, um estágio de loucura, em que a pessoa quer fugir completamente dos problemas, acabando com a própria vida. E foi o caso de Judas Iscariotes, que ele optou, ele fez uma opção. E daí a necessidade de estarmos estagiando na serenidade, para sabermos, então, optar, sabermos fazer nossas escolhas, para que não venhamos a entrar numa faixa de desespero em que perdemos a conexão com os amigos espirituais, perdemos a conexão com Deus. Então, tudo é preciso, então, estar numa conexão com a divindade. A falta de fé, portanto, de Judas levou-o ao suicídio. Então, para adquirirmos confiança, é preciso alcançar a autoconfiança. Se nós não temos um caráter íntegro, se nós passamos a estagiar num outro tipo de posição, em que vamos de encontro ao que nós acreditamos ser a integridade, o que é correto, nós então perdemos a confiança em nós mesmos. Perdemos a confiança em nós mesmos e perdemos a confiança no outro, perdemos a confiança em Deus. E aí nós achamos sempre que as pessoas estão projetando para nós uma cilada, enfim, que nós estamos abandonados, que não seremos amados, quando na verdade, não é? Nós é que optamos por um caminho tortuoso. Então, tem uma mensagem de Joana de Ângeles que é intitulada A Serenidade da Fé. E ela vai nos dizer, né, em meio a um trecho lá da mensagem, ela vai nos colocar da serenidade que Estevão teve, mesmo no momento em que ele foi caluniado pelos libertos e levado ao sinédrio para responder às acusações que eles faziam. Então, Estevão manteve-se sereno, confiante, de tal forma que todos os que estavam ali para acusá-lo, né, sentados, eles fitavam a imagem daquele homem e via no seu rosto o rosto de um anjo. O rosto de um anjo porque ele estava sereno, confiante naquele momento, mesmo sendo caluniado. Então, quando nós estamos em paz ou conectados com a espiritualidade, nós não perdemos a serenidade nem a confiança em Deus. E não perdemos a confiança naquilo que nós projetamos para a nossa vida, porque nós sabemos que iremos conseguir. Agora, se nós nos afastamos, aí sim, vem uma tristeza profunda que nos domina. E por mais que nós busquemos processos de fugas, através de festas, através de bebidas, através da luxúria, enfim, do aquilo que a vida oferece como facilidade, nós não encontramos a serenidade e a felicidade. Por quê? Foi uma perda de rumo. E a perda, então, da fé se processa. Então, por isso que Joana de Ângeles vai colocar a serenidade da fé. É preciso ter essa serenidade. Então, a fé corretamente vivida, ela vai harmonizar a criatura que não teme nem se precipita, que vai irradiar serenidade, que vai se refletir no rosto dos anjos. Por isso que os anjos são serenos, porque eles estão conectados com a espiritualidade, eles têm fé. Os cristãos, por exemplo, se entregavam às feras porque eles tinham fé. Eles sabiam que aquele momento era doloroso, mas eles tinham fé no futuro. E isso os animava, né? Isso os dava confiança para enfrentar aquele momento. Então, é preciso confiar sempre. E para
refletirmos um pouco mais, trazemos Chico Xavier. Chico Xavier, um médium que se notabilizou aqui no Brasil e que nos trouxe o exemplo de humildade, sim, porque para ter fé é preciso ter humildade. Os orgulhosos, eles se acham autossuficientes, não acreditam numa potencialidade maior, eles acham que sozinhos resolverão tudo da vida e por isso mesmo perdem, né, um dia ou em algum momento vai chegar um ponto em que eles vão chegar à conclusão, não depende de mim, eu não posso fazer mais nada. E aí, reconhecer isso é um ato de humildade. E Chico Xavier, ele nos dizia para não perder a fé. Ele nos diz, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. É preciso ter paciência para esperar, não é? Em dias melhores. E agora que estamos terminando o ano, vamos ter essa paciência para esperarmos por dias melhores, porque tudo passa, conforme nos diz Chico Xavier, e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Portanto, de todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança. Seremos felizes se permanecermos confiantes em nós mesmos e confiantes em Deus. Então, vamos lutar e servir, porque servindo ao outro, nós estaremos conectados ao Pai. E não nos esquecermos de que amanhã sempre será um outro dia. Que neste ano que se aproxima, nós possamos ter essa fé, mas essa fé robusta que nos dá a certeza de que estamos sempre amparados pela espiritualidade. E em meio às tribulações da vida, em meio às agonias, tenhamos a certeza de que o Pai está ao nosso lado, porque Ele nunca nos abandona. Somos os filhos dele. E nenhum pai, assim como aquele pai não abandonou o filho. Se é um pai, não é? Um ser humano, ainda com as dificuldades da terra. E quando ama um filho, não o abandona, imagine Deus que nunca vai nos abandonar. Então, tenhamos essa fé irrestrita na espiritualidade. E o poder da fé vai nos dar, portanto, essa certeza. Para encerrarmos, nós leremos algumas palavras escritas por nós no momento em que precisávamos ter fé. E, então, tentávamos ter esse contato com a divindade, ou reaproximação. A gente sempre precisa, em momentos difíceis, nos reaproximarmos de Deus. Às vezes a gente pensa, passando por dificuldades, nós achamos que estamos sendo abandonados, mas Ele está a nos ouvir, a nos escutar. Então, que façamos essa experiência. É uma experiência que todos nós devemos, ao iniciar este ano, começar a falar com Deus. Não esquecer da oração. Então, como uma forma de orar, eu escrevi: ó Senhor, sinto uma força que brota de minha alma e atravessa todo o meu ser, guiando-me sem esmorecer no meu adormecer. E mesmo me sentindo ferida, continuo destemida. Ainda meio tímida, permito que o teu sol penetre na minha razão, alterando o rumo do meu partido coração, que parece cansado de bater no ritmo delirante da multidão. Mestre amigo, aplaca o meu desespero diante das perdas e não permita que eu me perca no labirinto dos lamentos e nem alimente a mente na demência de uma ciência materialista. Potência divina, ensina-me a grande ciência da oração dos humildes e potencializa a confiança que tenho em ti sem fanatismo, movendo as montanhas do meu egoísmo e individualismo. Luz do meu caminho, conduz-me ao teu paraíso, resgata-me da paralisia da incerteza
e desperta-me com a fé inabalável de teu amor inigualável. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça para enfrentar o novo ano com Ele ao nosso lado. Que assim seja.